Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui na English Enterprise. Hoje, a pedido dos meus alunos, nós vamos falar de Present Perfect, o famoso e temido Present Perfect, que é aquele tempo verbal que causa muita dificuldade para os alunos que estão aprendendo inglês como segundo idioma. Bom, eu não vou focar tanto no Present Perfect em si, porque tem um vídeo meu aqui na English Enterprise falando mais detalhadamente sobre ele, mas de uma maneira resumida, vamos lembrar o que é o Present Perfect. Primeira coisa, pessoal, ele é um tempo verbal. Isso significa que ele é como se fosse, por exemplo, no português nós temos presente, futuro do pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Só que no inglês nós temos um tempo verbal que se chama presente perfeito. A primeira coisa que você precisa manter em mente é que presente perfeito não existe no português. Ele é um tempo verbal a mais no inglês que ele serve para determinadas situações. Você deve estar pensando assim, então quer dizer que o inglês tem um tempo verbal a mais? Na verdade, não. Na minha opinião, eu acho que o português tem um tempo verbal a menos, nós devíamos ter o presente perfeito, que é para algumas situações. Bom, de uma maneira geral, o que é o presente perfeito? Ele é a junção de uma ação que aconteceu no passado, mas que influencia o presente ou acontece ainda no presente, tudo bem? Então a estrutura do Present Perfect é relativamente simples, pessoal. Nós temos have ou has, mais o que a gente chama de past participle. Então, recapitulando aqui rapidinho, have eu vou usar para I, you, we, they. E has eu vou usar para as terceiras pessoas do singular, he, she, it. Agora, o que é o past participle? O past participle é a última forma do verbo. Verbos irregulares, por exemplo, têm 3 formas verbais. Então, a terceira, que é a última no caso, ela é o que a gente chama de past participle. Como assim? O verbo eat, por exemplo, que é comer. Eat, ate, eaten. Eaten, essa terceira forma, a gente vai usar no present perfect. Ela é o que a gente chama de past participle. Ou, por exemplo, drink, drank, drunk. A gente vai usar essa última forma drunk, que é o past participle, no present perfect. Tudo bem? Então lembra que o present perfect é um tempo que ocorre no passado, mas ele tem uma conexão com o presente ou ele ainda acontece até o presente momento. Tudo bem? Hoje nós não vamos falar sobre o present perfect, como eu já avisei para vocês, mas sim sobre Ginny San Francisco. Vocês já ouviram falar de Ginny San Francisco? Eu costumo falar que ele é o meu melhor amigo ao ensinar Present Perfect, mas Ginny San Francisco, pessoal, não é uma pessoa. Isso que é só uma dica para ajudar o aluno a lembrar algumas palavras importantes que a gente pode usar no Present Perfect. Então, isso que nada mais é do que uma sigla, e cada letra delas representa uma palavra. Como assim? O J representa just, ever, already, never, yet, since e por último, for. Então, Ginny San Francisco nada mais é do que uma siglazinha para ajudar o aluno a memorizar essas palavras que a gente usa bastante com o Present Perfect. Agora vamos entender cada uma delas. Começando por just, pessoal, a gente usando no Present Perfect, ele não significa somente. Você deve conhecer just como só, apenas. Mas no Present Perfect ele tem um outro significado. É quando uma ação ocorre há poucos minutos atrás, bem recentemente. Então, quando você acaba de fazer alguma coisa, você usa o just. I have just introduced Ginny San Francisco to you. Eu acabei de te apresentar o Ginny San Francisco. Então, é para uma situação que aconteceu bem recentemente. Tudo bem? Vamos para o ever. Então, aqui é uma situação recente. Acabou de. E o ever? O ever ele é usado para experiências de vida. Então, o ever ele significa já, só que no sentido de alguma vez na vida. Por exemplo, você alguma vez na sua vida já foi para Disney?
Have you ever been to Disney? Essa seria a frase correta. Ou a música. Have you ever seen the rain? Você alguma vez na vida já viu a chuva? Que seria a tradução. Vamos para already. Already significa já quando alguma coisa acabou-se, quando alguma coisa aconteceu antes do esperado, antes do planejado. Por exemplo, imagina que eu te dou 10 minutos para fazer uma tarefa. Você acaba em 5. Eu falo, você já acabou? Você acabou antes do esperado. Então o que eu vou falar? Have you already finished your homework? Tudo bem? E o never, ele é o oposto de ever. Se ele é alguma vez na sua vida, o never é nenhuma vez em toda a sua vida. Ou seja, nunca. Esse não tem segredo. Ele é o contrário de ever, porque ever aconteceu pelo menos uma vez. E o never, nenhuma vez em toda a sua vida. Tudo bem? Agora vamos para yet. Yet, pessoal, ele tem duas traduções no present perfect. Ele pode ser usado na negativa. Então vou pôr aqui, ó, negativa. Ele tem um sentido de ainda. E na pergunta, ele tem um sentido de já também. Então, por exemplo, I haven't finished my homework yet. Eu ainda não acabei minha tarefa. Ele vai lá para o fim da frase. Ou, have you finished your homework yet? Você já terminou a sua tarefa? E por último, pessoal, a gente precisa tomar cuidado com since e for. Por quê? Since significa desde. E for significa há tanto tempo ou por tanto tempo. O since, ele indica o começo de alguma ação, de determinada ação no passado. Por exemplo, eu estudo inglês desde 2010. Então vamos supor, quando você fala eu estudo inglês, cuidado que no presente eu falo, no português eu falo eu estudo. Só que no inglês eu não posso falar I study. Eu tenho que usar o present perfect. Então você tem que falar I have studied. Por exemplo, I have studied English since 2010. Ou o for no sentido de duração de tempo. Eu trabalho aqui há 3 anos. I have worked here for 3 years. Ele indica duração. Tudo bem? Bom, agora eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem como usar cada uma dessas palavras aqui e contextualizar corretamente. Então vamos começar pelo just. Lembra que a gente está usando essas palavras no present perfect. Isso não significa que elas são usadas somente no present perfect, mas na grande maioria das vezes sim, tudo bem? Como eu falei para vocês, o just acabou de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, I've, que é a contração de I have, I've just taught you Ginny San Francisco. Eu acabei de te ensinar o Ginny San Francisco. Então, uma situação que ocorre recentemente. O ever, ele geralmente é usado na pergunta e para falar de experiências de vida. Então, have you ever lived abroad? Você já, alguma vez na vida, morou no exterior? Tudo bem? Have we already arrived? Nós já chegamos? Have we already arrived? Significa que a ação da gente chegar aconteceu antes do esperado. Eu esperava que a gente chegasse em 30 minutos e a gente já chegou em determinado lugar. Eu tenho uma referência visual. She has never seen the snow. O never é quando algo nunca aconteceu, ele é meio que óbvio, então ela nunca viu a neve. E have we arrived yet? Nós já chegamos? Se você percebeu, pessoal, ever, already, yet pode ser traduzido como já na pergunta. Só que eles são usados em situações diferentes. O ever não tem dificuldade, ele significa já no sentido de alguma vez na vida. Então se você substituir já pelo alguma vez na vida e fizer sentido, quer dizer que eu vou usar o ever. Por exemplo, você alguma vez na vida foi para Disney? Have you ever been to Disney? Então ele é para falar sobre experiências de vida. Agora o que pode confundir o aluno é o already e yet, que eles são similares, mas eles têm uma diferençazinha importante. O already, pessoal, é quando é quase que uma pergunta óbvia, quando você já tem uma referência visual de que algo aconteceu, você só quer confirmar. Imagina que a gente está viajando de carro e eu estava dormindo enquanto a pessoa dirigia. Eu acordei e a gente já está num lugar assim, por exemplo, que eu acho que é o destino final. Então eu viro e falo assim, ó, have we already arrived? Eu já estou vendo que a gente está lá na cidade, eu só quero confirmar. A gente já chegou?
Enquanto yet, você não tem essa referência visual, essa evidência de que algo realmente aconteceu. Imagina que a gente tá dirigindo, eu estou dormindo no banco de trás, eu acordo, eu olho, a gente ainda está no meio da estrada, eu pergunto, have you arrived yet? Eu não sei se a gente chegou ou não, eu não tenho essa referência visual para saber se algo aconteceu ou não. Consegue entender a diferença? Ok. Vamos agora a algumas frases de contextualização, agora com since e for no present perfect. E antes de tudo, eu gostaria de fazer um alerta, mais uma vez. Cuidado com o uso de since e for para traduzir do português para o inglês. Porque no português nós usamos o presente simples. Por exemplo, nós estamos juntos desde 2012. Estamos, está no presente no português. Mas 2012 está no passado. Então o português ele tem um tempo verbal um pouco falho aí. E ele vai induzir o aluno ao erro. Então a forma correta de você usar é o presente perfeito. Porque você começou junto com essa pessoa no passado, em 2012, e até o presente momento você está junto dela. Então quando você tem um passado conectado com o presente, você deve usar o present perfect, que é o have, mais o verbo to be na sua terceira forma, por exemplo. Então a forma correta de falar que nós estamos juntos desde 2012 seria We have been together since 2012. Essa seria a forma correta, tudo bem? Outro exemplo aqui. I've known her since my childhood. Eu a conheço desde a minha infância. Quer dizer que você conheceu ela no passado, mas aí você ainda conhece ela, você ainda tem contato com ela, tudo bem? Outro exemplo agora com for. He has lived here for 15 years. Então, se ele morava aqui e continua morando aqui, nós temos que usar o present perfect. Olha o passado conectado com o presente. Então, ele mora aqui há 15 anos. Ele continua morando aqui. Tudo bem? Rodrigo, mas e se ele morava aqui há 15 anos e ele não mora mais? Aí você não tem uma conexão com o presente. Então, você usa só o passado simples. Por exemplo, he lived here for 15 years, but now he's living in another city. Por exemplo. E por último, nós temos They've worked for this company for a decade. Eles trabalham para essa empresa há uma década. Então quer dizer que eles ainda trabalham. Eles começaram a trabalhar 10 anos atrás, mas continuam trabalhando para essa empresa. Passado conectado com o presente. Então uma atenção especial com since e for, porque você deve usar o present perfect com eles em inglês. Mesmo que no português você só use o presente simples. Tudo bem? Espero que essa dica tenha ajudado vocês, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu sempre respondo. Obrigado pela sua atenção.